E aí galera, massa, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, se inscreva, ativa o sino para que você seja notificado nas nossas próximas resoluções. E eu tô aqui hoje para falar da Federal do Paraná 2020. Não se esqueça, me siga nas redes sociais, lá também você tem como saber das próximas resoluções que vão aparecendo aqui no meu canal. Legal? Qual é a questão que eu quero comentar com você nesse vídeo? É a questão de número 48. Dá só uma olhada no que dizia essa questão. Considere o cubo de aresta 2 centímetros na figura ao lado, em que os pontos P e Q são vértices do cubo e N é o centro de uma das faces. Duas partículas A e B se deslocam sobre a superfície do cubo, percorrendo o caminho mais curto possível. A partícula A inicia sua trajetória em P e encerra em Q. E a partícula B vai do ponto P ao ponto N e em seguida ao ponto Q. Qual é a diferença em módulo, em centímetros, entre as distâncias percorridas pelas duas partículas? Galera, o que é recomendado para você nessas questões quando nós estamos falando em deslocamentos sobre superfícies em sólidos? Você trabalhar com a planificação. Porque o contato visual com essas duas imagens facilita o processo de resolução. Por que, Bel? Na parte geométrica tridimensional, talvez você não enxergue quais sejam essas menores distâncias. Então, o nosso objetivo é trabalhar com essa planificação. Então, para melhorar um pouquinho, você já consegue notar um cubo de aresta 2 centímetros, conforme disse o enunciado, e os vértices desse cubo eu vou dar nome para que a planificação do que nos interessa, que são as faces envolvidas com os vértices P, Q e o centro N, você possa fazer a análise dessas partículas com os seus respectivos deslocamentos. Então, dá só uma olhada. Na face superior nós temos P, N, e aí aqui nós temos um vértice que eu vou chamar de A, um vértice para chamar de B e um vértice para chamar de C. Na face à nossa direita, eu tenho o ponto Q, já chamei vértices de A e B, então aqui embaixo nós vamos chamar um vértice D. Ao planificar, imagine essas duas faces do cubo sendo abertas e colocadas em uma superfície plana. O que aconteceu? P, estamos falando em C, estamos falando em B e estamos falando em A. E estes são os vértices que você tem da face superior do seu cubo, na parte planificada, se transformando num quadrado de centro N. Legal. Já na face da direita, você tem A e B sendo a aresta do cubo, que coincide com as duas faces, que aqui A e B é o segmento que coincide nos dois quadrados após a planificação. Então nós temos os vértices A, B, Q e o outro vértice que eu chamei de D. Legal. Vamos aos deslocamentos das partículas. A primeira partícula, que é a partícula A, ela se desloca com a menor distância de P até Q. Pela planificação, contato visual, visão ninja, você consegue notar que estamos falando em uma figura triangular e este triângulo para você é um triângulo retângulo, porque nós temos as faces do cubo, sendo todas elas faces quadradas, por definição de um cubo. E esse cubo tem aresta 2 centímetros, que ao planificar temos quadrados de lado 2 centímetros. E ao analisar a imagem, o segmento PQ, que é um segmento que nos interessa, nada mais é do que a hipotenusa de um triângulo retângulo onde nós conhecemos os dois catetos. Nós temos o cateto PD, duas medidas das arestas, 2, 2, resposta 4. Segmento QD, que é uma medida da aresta, que vale 2 centímetros. Então, cateto de medida 4 centímetros, cateto de medida 2 centímetros. Teorema de Pitágoras diz para você que a hipotenusa nada mais é do que a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Legal? A partir desse momento, 2 mais 2 deu 4, ao elevar ao quadrado, 16, mais um outro cateto, que ao elevar ao quadrado, 2 ao quadrado, se transforma em 4. Então, o deslocamento da partícula A em centímetros será igual a raiz quadrada de 20, onde há uma possível simplificação. 20 é 4 vezes 5, raiz quadrada de 4 vale 2, então nós temos 2 vezes a raiz de 5 em centímetros. E esse é o primeiro deslocamento. Esse é o deslocamento da partícula A. Quando você vai para a partícula B, o que o cara disse? Ó, nós vamos sair de P, só que nós vamos primeiro para N. Depois de N, nós vamos em direção a Q. E como eu quero as menores distâncias possíveis, olha o nosso deslocamento. De P, você vai até N. Como N é o centro de um quadrado, estamos falando da metade da diagonal de um quadrado. Então, na segunda análise nossa, o que é o segmento PQ,
desculpa, PQ não, PN, nós vamos de P para N primeiro, segmento PN, é a metade da diagonal de um quadrado. O que você consegue lembrar a respeito da diagonal de um quadrado? É o lado do quadrado vezes a raiz de 2. Isto é diagonal. Como PN é a metade da diagonal, então nós vamos dividir esse troço por 2. Quem faz o papel do lado quadrado? Aresta no cubo. Então nós vamos colocar 2 raiz de 2 sobre 2, que se transforma em raiz quadrada de 2. Então este é o segmento PN, metade da diagonal de um quadrado de lado 2. 2 raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 centímetros. Perfeito. A partícula B agora sai de N e vai para quê? Legal. Vamos fazer análise em cima do segmento NQ. Aí você diz, quem é o segmento NQ, Bel? Volta a ser a hipotenusa de um triângulo retângulo. Porque qual é a análise que a gente faz? N é centro de um quadrado. A projeção de N para um dos lados do quadrado, lembra que eu falei em projeção. Isso é chamado de apótema, o segmento N, N'. Então, o segmento N', este cara é o apótema do quadrado. O apótema do quadrado é o segmento que vai do centro do seu quadrado, do ponto médio de um dos lados, formando um ângulo de 90 graus. Então, está aqui a definição do apótema do quadrado surgindo. E em um quadrado, o apótema é a metade do lado. Então, este cara para você tem que valer 1 centímetro. Então, o segmento N', vale 1 centímetro. Como nós estamos no ponto médio do lado de um quadrado, porque isso é o apótema, o segmento B, N', também vale 1. E aqui nós temos o lado todo do quadrado, valendo 2 unidades de medida, 2 centímetros. Triângulo retângulo, segmento NQ, voltamos a falar em Pitágoras, com os catetos valendo 1 e 3. Então, quando eu analisei o segmento NQ, vamos lá, segmento NQ, este cara será dado pela raiz quadrada de quem? 1 ao quadrado, que vale 1, mais 1 mais 2, 3, elevado ao quadrado, que vale 9. Então, hipotenusa ao quadrado, soma do quadrado dos catetos, 1 ao quadrado, 3 ao quadrado, raiz quadrada de 10. E esta é a resposta que nós damos para o segmento NQ. Raiz de 10. Logo, o que eu sei? Que a segunda partícula, então, saiu de P, foi até N, de N até Q. Logo, o deslocamento será dado por este somatório. PN mais NQ. E isto vale raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 10, unidade medida em centímetros. Perfeito. O que a Federal do Paraná queria que você respondesse aqui? Bel, nós queremos a diferença modular entre os dois deslocamentos. Perfeito. Cara, vamos para a visão ninja. Quando você fala desses deslocamentos, lembra que o nosso objetivo é sair de P e chegar até Q. A menor distância é o PQ direto. Então eu sei que este cara é menor do que o somatório desses dois. Isso já entra numa desigualdade triangular. Se você olhar para o triângulo PNQ, o que eu sei pela condição de existência de um triângulo? Que uma medida do lado do seu triângulo tem que ser menor que o somatório das outras duas. Então, este segmento tem que ser menor que a soma desses dois. Logo, quando ele fala em diferença modular, é porque eu quero a diferença na ordem do menor para o maior, do maior para o menor, tanto faz, mas que essa diferença resulte em um número positivo. Essa é a ideia da diferença modular que a Federal pediu para você. Neste caso, vamos direto para a informação. O que eu quero? O de baixo menos o de cima. O de baixo menos o de cima, eu estou fazendo o maior menos o menor. Então essa resposta ela é positiva. Perfeito, estamos escrevendo na ordem correta. Então a resposta que a Federal queria é distância entre deslocamentos, raiz de 2, deixa eu fazer aqui uma outra cor, raiz de 2, mais a raiz de 10, menos 2 vezes a raiz quadrada de 5. Mas eu vou escrever bonitinho, tá? Quero a diferença modular, módulo. E aí você diz, qual é o módulo, Bel, deste número? Ah, o módulo dele é igual a ele se ele for positivo. Como ele é positivo, então a resposta é ele mesmo. Raiz de 2 mais a raiz quadrada de 10 menos 2 vezes a raiz quadrada de 5, como eu já havia dito. Ô Bel, olha o que aconteceu na hora da prova. Eu fui responder essa questão e eu observei que assim, eu não percebi nessa ordem. Eu só peguei os caras e escrevi numa ordem diferente da sua que foi apresentada. Como, por exemplo, 2 raiz de 5, que é a primeira distância,
menos a segunda distância, que vale a raiz de 2 mais a raiz de 10. Isto dentro de um módulo. O que você precisa lembrar nesse momento quando você coloca esta informação? Bel, a diferença modular entre esses dois números nada mais é do que ele com o sinal trocado, caso a diferença seja negativa. E aí você observa para isso. Bel, a diferença é que ela vai ser negativa, porque este número é maior que esse. Então, quando você pega um pequeno menos um grande, a diferença é negativa. Diferença negativa significa que a minha resposta tem que fazer o quê? Tem que trocar de sinal. Todo mundo troca de sinal, você volta a ter a mesma resposta. O que está no parênteses, que se trata de um número negativo, se transformará em um valor positivo, e o que está aqui dentro, que é positivo, se transforma em um valor negativo. Ou seja, você trocou os sinais dos números que estavam lá dentro. E esse é o contexto que você precisa só lembrar. Então, independentemente da ordem que você tenha trabalhado, por que a Federal do Paraná pediu a diferença modular? Porque para qualquer ordem que você faça, a tua resposta ela precisa ser a mesma. Legal? E aí você termina com a questão da boa. Beleza? Bacana? Galera, não se esqueça. Curte aí, dá uma força, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, me siga lá nas redes sociais para você poder ficar sabendo dos próximos vídeos. Valeu? Espero ter te ajudado. Até mais. Vazei. Fui!